e porções também subdividiram-se em outras 12, e apenas uma manifestou-se aqui dentro de um corpo físico igual ao nosso, que são os conhecidos avatares, para ensinar à raça humana do planeta Terra os caminhos corretos da evolução. A última porção energética desses avatares que encarnou aqui foi Jesus de Nazaré, conhecido como Sananda em outras constelações. Ele continuou mostrando-me com detalhes que eu sou apenas a 33ª porção de um minúsculo fragmento de um trilionésimo pedaço energético dele. Por isso sou imagem e semelhança e sou eterno, pois como onda de energia luz não dissipo, ou seja, todos nós somos fragmentos energéticos de Deus, que para seguir em frente dentro da escala evolutiva cósmica, teremos que ser uma só luz. E a evolução não para por aí, como onda energética luz bem maior e mais luminosa do que somos agora. Mesmo assim seremos fragmentos de outra luz maior e assim por diante, até atingirmos o nível 1049. O outro detalhe que ele mostrou-me foi que a partir do nível 100, os universos serão outros e outros, por enquanto inimaginável para o nosso atual estágio evolutivo. Fez questão de dizer que todas as religiões são embuste e me intimou a tornar público tal fato. Lamentou nossa atitude de menosprezar e não ouvir os seus amados filhos aqui enviados e deixou bem claro que existe uma hierarquia cósmica, tal qual uma orquestra onde um maestro apenas rege, cada componente cumpre com sua tarefa no tempo e na nota certa, onde cada instrumento executa milhares de acordes, sons e ritmos diferentes, porém ao mesmo tempo dentro do ritmo e da harmonia da grande orquestra cósmica. Xiii. Acho que fiz pipi nas teorias teosóficas e teológicas do planeta Terra. Acessando os mistérios cósmicos. 2. Em 1990 consegui a duras penas concatenar e organizar todas as experiências realizadas ao longo dos 35 anos. Parece que me deram mais crédito. Eu consegui acessar além do 8º corpo, a consciência cósmica que todos temos, e que alguns utilizam muito pouco, outros sequer imaginam a existência dela ou mesmo da própria energia consciencial que ocupa temporariamente um corpo físico na 3ª dimensão deste e de outros planetas. Quando confirmei a evolução física na Via Láctea, de seres de várias escalas evolutivas além e aquém da nossa humana e os amparadores conseguiram mostrar-me Deus e as hierarquias celestiais dentro de todo um contexto evolutivo. Passei quase que o resto do ano só agradecendo. Realmente me senti num estado de plenitude. Eu aquele guri danado que nunca ninguém teve tempo de ouvir ou acreditar um pouquinho, nos sonhos de criança e de adolescente pobre que vendia o maravilhoso jornal O Progresso pelas ruas sem asfalto de Dourados, MS. Em setembro de 91, Campo Grande MS. Saí superlúcido do corpo e percebi que adentrei os níveis monádicos existenciais, inimagináveis pelos mais inteligentes dos humanos. Sabia que nesse nível encontraria as energias conscienciais de Jesus e Maria, que para nós foi e é a referência máxima da evolução. Foi o que ocorreu. Naquele momento me senti o mais importante dos humanos. Eu estava reunido com os essênios de alto nível evolutivo e eles me confirmaram todas as experiências, ensinaram-me como trocar de corpo, dimensão ou universo, puseram-me numa cama e calibraram as minhas energias. Senti que envelheci 10 anos, reconectaram energeticamente com o cosmo minhas 5 glândulas cerebrais. Tristemente confirmei que em 92% dos humanos essas glândulas estão desconectadas. A partir daquele instante todas as experiências anteriores desde os 6 anos de idade lá em Dápolis MS, encaixaram-se e reorganizaram-se em todos os eus ou veículos de manifestações. Confirmei que todas as escalas evolutivas próximas, inclusive os demônios de Orion, mudarão de constelações dentro do processo evolutivo físico e energético. Conheci os habitantes de Sagitários, Tauros, Aquários, que lutam desesperadamente para eliminar suas metades irracionais. Aqui foi explicado como mito, como história, devido à incompreensão dos seres da época.
O Minotauro da Grécia foi uma realidade, a Medusa com cabeça de serpentes, o Centauro, além dos gêmeos Rômulo e Rêmulo da mitologia românica, que realmente se amamentavam em uma loba, pois suas origens cósmicas eram dos simísticos lobisomens da constelação de Cão Maior. A deusa gato do Egito e o deus anfíbio, Akhenaton, todos seres em evolução oriundos da vizinhança cósmica, levaram-me em loco a vários locais e eras da galáxia, mostraram-me até os seres draconianos quando foram removidos da Terra, China, da Lua, e também de Calisto 23, um planetóide que orbita Júpiter. Fui apresentado para Jorge, um guerreiro de 23 o nível evolutivo, habitante de Peixes, que com a ajuda dos essenos esteve aqui com sua nave, expulsando os draconianos da China e das luas. Por isso a Igreja Católica tem como referência o São Jorge montado num cavalo branco e com uma lança espetando um dragão na lua. Essa ilustração não poderia ser de outra maneira, pois o único meio de transporte mais veloz daquela época era o cavalo e somente os árabes oriundos de Aldebaran possuíam esse conhecimento e tecnologia de locomoção. As gravuras deixadas eram na realidade naves, ufos, ou carruagens de fogo. Como o Império Romano desconhecia e nunca acreditava no que via, usou o cavalo como o meio de transporte utilizado por Jorge para ir até a Lua expulsar os dragões. Percebi que após o quarto término de tudo há 825 mil anos, as hierarquias celestiais estiveram aqui dando uma arrumada na casa para nossa ressurgência e realmente é o que está acontecendo, só que depende de nós. Em despertarmos e optarmos pelos desígnios do bem, do perdão e amor ao próximo para que possamos continuar evoluindo. Conforme você vai se desvencilhando das maldades, sua aparência vai melhorando. Ame a tudo e a todos. Eles poderão ser você. Vou tentar passar para o português tudo que acessei através da linguagem cósmica, uma linguagem universal sem palavras, sem boca, olhos etc. O mais incrível é que tudo foi com riquezas de detalhes e, com certeza se fosse visto com os olhos físicos não seria tão maravilhoso. Estou falando do oitavo corpo, o denominado pelos mestres de SM2, fato este que denomino de ciência de vanguarda, pois os assuntos aqui humildemente publicados serão confirmados num futuro bem próximo, com um detalhe mais incrível ainda. Estarei lá com outro corpo, outro cérebro, vivo, respirando e espero com mais sentidos e percepções de que aqueles dos quais já faço uso, pois a escala evolutiva humana possui 16 sentidos e não apenas os 5 principais e básicos que a ciência cognitiva conhece. Para que não haja dúvidas faço comparações e peço que você acompanhe com a imaginação. Vamos supor que você se encontra em uma microscópica nave, uma 100 trilhões de vezes menor que a estrutura de uma célula do corpo humano. Essa nave está em órbita de um corpo de uma pessoa viva qualquer e vai começar a atravessá-lo. A nave está numa velocidade razoável e você diante da tela não vê o corpo. Apenas os instrumentos confirmam que está a milímetros da pele do centro do peito. Sua nave continua a viagem e você visualmente nada vê. Apenas o que conhecemos e chamamos de espaço infinito. O contato da torre de controle informa que você já atravessou a pele, o osso do externo, e se encaminha para o centro do coração da pessoa que está viva e passa muito bem. Você é de olho na tela e nada apenas espaço. Sua nave e você navegam no oceano cósmico de silêncio e nada. Os instrumentos do seu painel indicam que o coração bate normalmente mas você não sente e não ouve absolutamente nada. Mais tarde a torre o avisa que você saiu do corpo e agora está orbitando sobre ele. A experiência foi um sucesso. Agora de volta com a realidade em que você se encontra lendo este livro, pegue emprestado o ônibus espacial dos americanos e saia do nosso sistema solar sempre para o norte. Após 800 anos de viagem você verá um pequeno ponto de luz embaixo. A torre de controle lhe confirma que a nossa galáxia com seus 100 milhões de anos-luz de comprimento, 30 trilhões de sóis,
sistemas planetários e estelares na mais perfeita harmonia e silêncio. Você continua a viagem e nada a ver. Apenas a sua tela mostra um número astronômico marcando a distância e novamente você se encontra navegando no oceano cósmico de silêncio e nada. Aqui de volta lendo o livro, comece agora a imaginar que deitou para dormir normalmente e não se preparou para nada durante o sono, apenas para as coisas triviais que fará amanhã. Adormece e percebe que está muito bem acordado e lúcido. Volta para conferir e vê sem aqueles costumeiros olhos. Distancia-se uns 3 metros do corpo físico e se vê navegando no oceano cósmico idêntico àquele mencionado antes. Um silêncio nada. Desta vez não tem torre nem painel de controle. É você com certeza, porém, sem o corpo físico. Curioso, você quer ver-se, ou sentir-se, percebe que é uma pequena bola de luz cintilando nas cores amarelo, ouro e branco e, o mais incrível, dando 100 milhões de voltas em torno de si mesmo. Você não se assusta, pois esse sentimento pertence ao corpo que está na cama. Mesmo assim você se acalma e organiza a coisa e começa a acessar todos os segredos sobre tudo e todos os desígnios cósmicos, com riquezas de detalhes e certezas, outros referenciais que não se comparam em nada com o que você conhece ou já viu. Na manhã seguinte acorda, rememora, agradece a Deus e aos amparadores e sai para mais um dia. Utilizando o oitavo corpo, consegui ficar frente a frente com as energias da Essênia Maria. Ame a tudo e a todos. Eles poderão ser você. 2. Toda essa analogia foi para você perceber que realmente não existem vazios na existência. Nessas experiências mostraram-me que todos os átomos que temos no corpo, existem nas vegetações, nas rochas, em qualquer corpo celeste, em todas as galáxias e todos os universos. Em relação ao corpo físico qual estamos usando agora, somos infinitamente gigantes. Por isso conseguimos aglutinar átomos nessa arquitetura magnífica a qual nos manifestamos na terceira dimensão. Não é hermeticamente fechado como aparenta. Na realidade é completamente vazio. Entre uma partícula e outra existe um espaço infinito que os nossos olhos veem como espaço sem nada. Na realidade não é verdade. É o mesmo caso do exemplo da nave microscópica. Devido ao tamanho ou nível vibratório a nossa percepção ao nosso universo. Com isto constatei o que tanto a ciência procura, o nada. Explodiu e surgiu tudo, e este explodiu. Por enquanto serve, mas breve será substituído. Além de que tudo é energia gerada através do pensamento, não do que achamos que pensamos com o cérebro físico do terceiro corpo, mas sim pensamento do oitavo corpo, ou da oitava porção que somos realmente. Após esse corpo, tomaremos consciência no nono corpo, o SSM3. Invólucro de ligação com a próxima escala evolutiva que é dos essenos pleiadianos, a mesma de Jesus, que certa vez tentou explicar dizendo, no início era apenas o verbo, este se fez carne e tudo surgiu. Essa verdade compreendi perfeitamente após ter acessado o oitavo corpo. Ele é o verbo ou pensamento. Aglutina átomos para edificar corpos físicos ou veículos de manifestação para que um percentual consciente possa manifestar-se para evoluir. O sétimo corpo, que é o mental soma ou espírito, cuida apenas das funções básicas vitais, sistemas nervosos, cardiovasculares e glandulares, pois o sexto corpo, psicossoma ou alma, é emocional, usa-se muito pouco a racionalidade. Não sobreviveria se tivesse que atender a todas as funções. O mais incrível que acessei foi mostrado com todos os detalhes. A ressurgência ou reencarnação realmente é um fato e, como já havia mencionado anteriormente, ela é proporcional, ou seja, o SM2 constrói 33 corpos físicos que se alternam com 3,3% de energias a serem recicladas. As minhas maldades, ódios, vingancinhas e todas as ignorâncias que fazemos e que somos, são recicladas por virtudes maravilhosas, que se acumulam no oitavo corpo até que todas as proporções se reciclem para formar o nono corpo,
outra bola cintilante de cor branca, girando 1 bilhão de voltas em torno de si mesmo, fato que por enquanto a nossa vã filosofia e inteligência não alcançam. Muitas porções minhas estão por aí, nesta mesma época e ano em que estou aqui dentro deste invólucro. Já confirmei isso várias vezes. Por isso Jesus se limitou a dizer: ame o teu próximo como a ti mesmo, pois seria muito para a época ter dito: ame o teu próximo como a ti mesmo, pois ele apesar da aparência pode ser parte de você. Acessei também que os que desdenho ou odeio poderão ser parte de mim. Essa certeza só se consegue perceber com clareza quando se acessa e se utiliza o oitavo corpo. Tudo fica simples aqui quando de volta ao terceiro invólucro o cérebro físico consegue concatenar e decifrar com naturalidade. Tenho questionado aos mestres sobre esses magníficos conhecimentos e modestamente eles pedem para que os passe adiante. Maria, em sua plenitude e beleza, pede: ame tudo e todos, ame os animais, as águas, o planeta. Perdoe, respeite. Isto é o alcançar a consciência crística, consciência cósmica, consciência búdica, Krishna consciência, Islã consciência e muitas outras, a plenitude e a eternidade de ser. Faça jejum de pensamentos nocivos e acesse as energias de Maria. Tente. Apenas os sábios e sábias compreenderão. Segundo os amigos Devas, Vedas, de Andrômeda e Pégasus e até mesmo os essênios de Pleione e de mundos que compõem a nossa vizinhança cósmica, a Terra é um dos mundos habitados por espíritos mais atrasados, física e moralmente. Aguentei calado no osso do peito, como diz minha irmã Alba, recolhi-me em minha insignificância energética, pois manifesto-me aqui junto com você, e isso significa que sou ignorante, burro, perverso, errante, mesquinho, anta, obnubilado, sou uma vergonha encarnada num corpo lerdo, pesado, denso, enfim sinto-me mais por baixo que o com acento agudo de lagartixa de parede. Para compensar tudo isso, mostram-me a divina e abençoada chance de reencarnar, ou ressurgir, como dizem, para melhorar, nem que isto leve mais uns 15 milhões de anos. Que vergonha! Certa vez o essênio Jesus disse a Nicodemos: não te maravilheis de eu te dizer, é preciso que vós nasçais de novo. Ele dizia a realidade sobre a natureza do processo sucessório energia consciencial, matéria, e completou dizendo: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, confirmando-nos que quando alguém vai para o céu, é porque já existia antes de ter ressurgido aqui na terceira dimensão do planeta Terra. Foi aí que consegui compreender a diferença entre dimensões e mônadas. Inclusive fui levado a conhecer Chiquinho Francisco de Assis, e Caioma no berçário cósmico, dentre os vários humanos que encontrei trabalhando por lá. Conferi, constatei e tirei todas as dúvidas quando vi Cis Moreira ensinando crianças cujos corpos já estavam sendo construídos em centenas de úteros por aqui. Confirmei o que João Batista disse quando foi indagado se ele era o esperado Elias. Ele respondeu que não, o que significa que os escribas judeus sabiam que o espírito de Elias voltaria à terra no outro corpo, razão pela qual procuravam o grande profeta que ressurgiria outra vez. Apesar de várias vezes ter negado ser o espírito de Elias, confirmou a sua participação no planejamento à vinda do essênio quando diz: este é aquele de quem eu disse, o que há de vir depois de mim, é mais do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós participamos da sua plenitude. João 1, 15 a 16. Já o essênio de luz explica claramente, sobre a ressurgência na terceira dimensão, quando disse aos judeus: Abraão, vosso pai, regozijou-se com a esperança de ver o meu dia, viu e ficou cheio de gozo. Disseram-lhe, por isso os judeus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. João 8, 56,58. Abraão e Jesus viveram em épocas diferentes,
A não ser que o essênio se referia a uma outra jornada intrafísica ou ressurgência. Porém, você que conhece a vida do patriarca judeu, mesmo que apenas fisicamente, saberá que a única pessoa que ele sentiu grande alegria e prazer por encontrar foi Melquisedeque. Nesse encontro, Abrão ajoelhou-se a seus pés e ele o abençoou. Gênesis 14,17. Melquisedeque era misterioso para os judeus, com poucas aparições. Seu nome significa Rei da Paz, Rei da Justiça e de suas relações com Abraão. Jesus também foi chamado Rei da Justiça e da Paz. Será que o pleiadiano essênio se referia à pessoa de Melquisedeque quando afirmou, antes que Abrão fosse feito, eu sou? Confira em Atos 2 de Lucas quando diz, Cristo veio ao mundo pela primeira vez na figura de Abel, filho de Adão e Eva, que existiram mas não foram os primeiros. Na segunda, como Noé, filho de Lemeque, na terceira, como Cufu, o faraó de Misraim, e na quarta, como Melquisedeque. Portanto, antes que Abrão fosse feito, ele realmente já existia. Melquisedeque sumiu e nessa época nasceu o profeta Daniel, no ano 600 AC, na outra parte do planeta, com outro povo, idioma e costumes. Surgia Buda com um trabalho espiritual, onde você perceberá que as orientações tanto para Daniel em Judá quanto Buda na Ásia, partiam de um novo Senhor, invisível, denominado de Espírito Santo. Você notará que a partir dessa época, as profecias começam a amenizar e a mudar mais para o lado espiritual. Aquela violência por parte de anjos ficam esquecidas. As profecias concentram-se Cristo que há de vir, irá nascer no reino de Judá. Aquele Senhor dos exércitos do olho por olho, dente por dente, duro e inflexível, deixa de exercer o comando da missão de Israel. A partir dessa época passou a vigorar o lema, ame teu próximo como a ti mesmo. As profecias de Daniel só poderiam ser entendidas depois de acontecidas, cabia a ele registrar para a prosperidade o que foi dito. Será que Daniel fazia precognições? Ou era o próprio essênio falando de si mesmo? A Constituição dos Hebreus. No ano 16.000 a.C., o planeta Terra sofreu violentas mudanças de relevo devido a deslocamentos de placas tectônicas, movimentos bruscos da camada líquida que nessa época ajeitavam-se por entre vales, planícies e montanhas. A Terra era habitada e uma tribo bem estruturada e organizada quanto à família, grupos sociais que conciliavam trabalho, estudos, artesanatos e espiritualmente desenvolvidos, exercitavam as energias e cultuavam a vida após a morte do corpo físico, costume adquirido pelos xamãs. Eles já não praticavam o canibalismo, cultuavam lavouras e hortas e se ajudavam mutuamente. Os mais velhos ditavam regras sempre buscando o bem-estar de todos. Nessa época havia os conservadores que eram contra a modernidade de regras envelhecidas, como ocorre hoje com a raça humana. Houve uma divisão dessa tribo, havia os que aceitavam mudanças e os que eram contra. Além dessa separação, sofriam constantemente catástrofes naturais, como terremotos, maremotos, vulcões, e para que as futuras gerações tivessem condições de continuar o legado dos anciãos, foi criada uma Constituição, onde se estabeleciam regras e leis que serviam para a época e para gerações futuras, grafadas pelos escribas através de sinais, desenhos e letras em placas de pedras. Os conservadores não aceitavam a condição da ressurgência, e através das regras deixaram grafados textos que chegavam a proibir aos nativos daquela tribo a possibilidade de virem a ressurgir na dimensão física após a morte. Num dos textos encontrados, diz, fica ao homem vetada a segunda morte, todos deveriam ter apenas uma morte. Tenho acessado os papiros e manuscritos dos antigos hebreus e comparando com a realidade que conheço, concluo que eram contra a ressurgência como os romanos interpretavam devido à própria característica politeísta românica. No texto que eu citava que o homem deveria morrer apenas uma vez só,
Os anciãos da época queriam dizer que todo ser humano não deve encarar as ressurgências como fato normal a ser cultuado, como afirmam hoje certos segmentos do kardecismo, devido à vergonha que aqueles mestres hebreus sabiam que era o fato da ressurgência. No entendimento deles, quem ressurgia não havia ainda conseguido o céu, o convívio com Deus, por isso deixaram grafado que era proibido a segunda morte. Na Constituição dos Hebreus há muitos registros das transmigrações interplanetárias, além de um vasto conhecimento sobre outras escalas evolutivas, inclusive dos habitantes das Pleiades, os essênios, e os nocivos de Orion que tentavam roubar os corpos dos humanos terráqueos. Suas regras eram rígidas e sempre voltadas ao convívio familiar pacífico. Lutavam para defenderem-se de outras tribos, principalmente canibais. Poucos sobreviveram e foram habitar as margens do Jordão, por volta de 8.000 anos, antes do Essênio Jesus ressurgir aqui para tentar organizar os caminhos da humanidade terrestre. Os romanos, divididos com o cristianismo, tomaram público alguns trechos da Constituição dos Hebreus, que hoje, textos modificados, conforme a interpretação de leigos e o interesse dos politeístas escribas romanos, você ainda encontra em Bíblias. Os originais foram destruídos pelos que eram contra o movimento cristão, uma perda irreparável para a humanidade. As maravilhas que fazemos e que somos. Levei 11 anos para compreender e poder me expressar sobre a reencarnação ou ressurgência das energias conscienciais que somos todos, inclusive os animais. Sair do corpo e ver-se deitado, volitar pela casa e ver a esposa e os filhos flutuando acima de seus corpos, iluminar todos os cantos através da oração consciente e vibracional, silenciosa, com a energia luminosa amarelo-ouro, muitas vezes me deixavam em dúvidas. Apesar da realidade e da lucidez, eu preferi achar que era sonho ou mesmo uma fantasia. Com a boca muito bem fechada para não cair no ridículo e anotando sempre as experiências, todas as noites comparava as situações novas com as anteriores, apesar de ter tomado conhecimento de que não se trata de patologia. Desde 1977, devido à cultura, regionalismo talvez, sofri calado tentando conciliar a realidade das experiências com a triste realidade em que vivemos. Muitas vezes achava que por realizar essas experiências, me tornavam fora das normas vigentes na nossa sociedade intrafísica. Enquanto as certezas iam superando as dúvidas através da comprovação de muitos fatos, a segurança também aumentava. O receio e o medo desapareceram, principalmente nos resgates na dimensão dos mortos, onde constatei a existência de mais de 60 bilhões de consciências em estado comatoso, de desespero, dor, horror, pavor, palavras estas até doces para tentar traduzir a triste realidade em que se encontram humanos como nós, após a desativação do corpo físico. Conheço vários refúgios faunísticos florísticos, comunidades escola, hospitais e universidades extrafísicas, verdadeiras cidades superpopulosas, um trânsito intenso, milhares de atividades e aprendizados. Foi esse conhecimento todo que ruminei, digeri. Busquei compreender e moldar dentro dos meus limitados padrões aqui dentro deste corpo físico, sempre buscando uma normalidade e uma naturalidade com a realidade deste lado da vida. Não fui e ainda não é fácil equilibrar as duas realidades. Muitas vezes orava e pedia a Deus que me poupasse um pouco, pois achava que não daria conta de tanto conhecimento e não iria suportar a grande realidade do complexo e infinito de maravilhas de todo o contexto vida. Dentro de cada escala evolutiva, às vezes levava puxões de orelha dos mestres ascensionados. Acordava pelas manhãs e não conseguia me encaixar com a realidade em que vivemos. Não tinha com quem comentar que estive em contato com os essênios, aqueles que há 2.000 anos atrás estiveram aqui dentro de corpos iguais ao meu, dando sustentação energética e apoio logístico, para a vinda dentro de um corpo de carne,
de uma pequena porção energética já evoluída e gozando das plenitudes de ser, conhecido por todos nós de Jesus, que por amor, veio redirecionar os nossos paradigmas. Veio exclusivamente para nos desasnar, pois agimos e muitas vezes agimos como asnos e antas, com todo o respeito a esses irmãos de evolução, pertencentes à escala evolutiva equina. Quando tomei conhecimento da ressurgência, e porque ocorre inevitavelmente, fiquei calado, chocado. Já ouvia dizer quando criança sobre uma tal reencarnação que às vezes, achava que era o nome de uma pouca paraguaia, e que hoje para evitar vínculos com o espiritismo de Kardec, que é muito bom, uso a palavra ressurgência, mencionada pelos mestres, quando se referem à nossa volta para esta dimensão, neste ou no outro planeta devido ao nível energético de cada um. De tanto que perturbei e indaguei sobre esse polêmico assunto com várias teorias a respeito, que se tomou motivo de disputa entre credos religiosos, da existência ou não desse fenômeno. Passei a compreender todos os lados que envolvem essa questão. Realmente é um fato terrível, vergonhoso ter que renascer e recomeçar tudo. É humilhante você ter que amar alguém na marra, sem rememorações, para superar, apagar ódios criados de forma consciente nos passados. Ficar sabendo da realidade do processo, no atual estágio em que toda a raça humana se encontra, simplesmente é impossível. Por isso tenho sido repetitivo quando afirmo, se você tem um filho problema, ame-o, compreenda-o, perdoe-o, seja firme, rigoroso, porém dando carinho, amor e proteção. Não encubra os erros dele, também não o julgue, ensine-o, pois você estará também aprendendo e com certeza estará apagando ódios intraduzíveis dos passados. Estamos aqui para evoluir juntos. Os problemas e dificuldades que nos surgem, são os nossos degraus evolutivos, que devemos superar, com tolerância, paciência, fraternismo e amor. Não ponha a culpa em quem quer que seja, muito menos em Deus. Você criou tudo e por amor está diante de uma divina chance de superar um erro. Não deixe para amanhã, ou tente esquecer, resolva, e procure resolver da melhor e mais pacífica maneira, pois essa ação vai gerar uma reação no futuro e se essa ação for boa, a reação será boa. Se deixar o problema sem solução, com certeza ele cairá no exame final jornada e reprovará outra vez. Atualmente de cada grupo de 10.000, apenas 3 pessoas conseguem passar para um outro lado com poucas dívidas. São aqueles poucos que você conhece que aparentemente não possuem problemas. Todos temos e todos estamos aqui para superar algumas milhares de coisas mal resolvidas nos ontens, uns mais outros menos. Não que Deus privilegie alguns e prejudique outros. Não existe isso, tudo é uma ação e reação constantes, onde o objetivo é evoluir. Caso você evoluiu só 10%, ótimo. É só reorganizar os 90%, ressurgir, vivenciar e alcançar o nível energético necessário até que possa prosseguir dentro do contexto vida. Não desanime, é fácil. O nosso objetivo é nos tomarmos essênios, seres de luz. Para tanto é só desativar o cérebro terrestre e ativar o cérebro celestial e, como diz o ditado, seguir em frente, pois atrás ressurgem gentes. Compreendi finalmente porque muitos desativados que conheço, estão se manifestando em 2 ou mais dimensões. A parte boa da energia fica no mental soma, a parte ruim volta num corpo para adquirir lumens, evoluir, progredir. Dessa parte ruim também vai existir uma pequena porção energética que é superior à restante. O amor, o carinho nos primeiros 14 anos. Reforçam e estabilizam todas estas energias, além de que, quem deu este amor e carinho, também reforçou-se, adquirindo lumens e superando os erros do passado. É duro ter que encarar que estamos na mesma frigideira kármica, mas já que não lembramos do que fomos nos ontens, vamos perdoar, tolerar, ter paciência e sobretudo agradecer por mais essa grande chance, essa maravilhosa
chance de poder se manifestar dentro de um corpo, pois somente através desse perdão e amor recebidos é que conseguiremos evoluir de fato. Esqueça aquele julgamento mal, como se isto aqui fosse um tribunalzão e todos nós estivéssemos sentados no banco dos réus. Deus não é um carrascão. O grande objetivo é a eliminação dos erros e não do errante, condenado a um castigo eterno. Chegou a hora de despertar. Agir com discernimento. Avise a todas as lagartas. Tenho sempre afirmado em cursos e palestras que somos energias conscienciais que ocupamos este corpo físico temporariamente, e como a comprovação é individual, ou seja, você é quem terá que comprovar. Mesmo porque minhas experiências só servem de referenciais para mim, mas, como é um conhecimento que tenho que passar adiante, costumo exemplificar tentando, numa linguagem mais simples, explicar o que aprendo numa linguagem universal sem palavras, gestos, apenas registros claros, nítidos, conscientes. Vamos supor que você encontra no seu jardim aquelas peçonhentas lagartas, taturanas, e que também elas compreendem o seu idioma. Como você é um ser 1.000.000 de vezes superior àquela simples forma de vida, além de que para você não é nenhuma novidade que após aquele estágio de lagarta ela será uma linda borboleta, como bons amigos você resolve dar um toque para que a amiga não coma desesperadamente tudo o que encontra pela frente. Com todas as letras explica que muito em breve ela será uma linda borboleta. Ela olha para você e diz, por acaso, bebeu gasolina no café da manhã? Eu nem pernas tenho para andar, como terei asas para voar? E acrescenta mais umas bobagens tudo dentro dos seus referenciais limitados. Porém para você, o tempo de lagarta que ela viverá é ele curto, não passa de 2 semanas mais um dia. Para os referenciais dela no entanto esse período é uma vida toda, além de que em seu cérebro não cabe as maluquices que você disse. O tempo passa, a pobre lagarta além de ter sofrido muito envelhece e morre. Após o terrível e escuro estágio de crisálida sem lucidez, obnubilada, surge uma linda borboleta que também fala o seu idioma. Você levanta numa bela manhã e vai se espreguiçar no jardim e a amiga borboleta confabula com você amigo. Tive um pesadelo esta noite. Sonhei que era uma taturana. Imagine aquela coisa horrorosa e rastejante. Você fica calado para não piorar as coisas, pois como no estágio anterior, ela não aceita outra realidade, apenas a limitada e cega que conhece e acha que é certo. Os mestres essenos fizeram a mesma coisa conosco, avisaram-nos e ensinaram-nos, mas, nós humanos imponentes, bonitões, inteligentes, agimos como a lagarta. Se o assunto foge dos nossos referenciais, não queremos saber nem por curiosidade, talvez pela responsabilidade que irá triplicar se soubéssemos, pois para ser uma linda borboleta, aquela lagarta teria que ter uma vida decente com fraternismo. Teria que agir com amor próprio e para com tudo à sua volta, além de que iria alimentar-se com discernimento. Não iria destruir o jardim, teria que cuidar dele mais do que o próprio dono, pois ali estava sua única morada e se tivesse acreditado nas palavras do amigo, ter-se-ia preparado e com certeza não sofreria pesadelos horríveis. Na realidade, retrocognições, o amigo na certa recomendaria paciência, caridade, amor, respeito próprio para com as outras lagartas, inclusive a protegeria dos predadores, pois quem é amigo tem amor, consideração. Mesmo como borboleta continua à mercê de uma sorte cega, pois não aceita ouvir alguém mais evoluído. Afinal a vida de borboleta não se resume em apenas bater asas e voar até o fim, nada é em vão nos jardins da existência. E nós lagartas humanas que vivemos para comer, sem perceber que já depredamos todo o nosso jardim além do nosso invólucro, será que conseguiremos chegar no outro estágio sem sofrimentos e expiação? Também nem damos ouvidos para que o filho do dono do jardim nos disse com palavras simples, claras, pausadamente explicou tudo, e nós lagartas muito espertas ferimos,
humilhamos e o espetamos naquela cruz, e hoje rastejamos cegos, obnubilados, com medo no escuro. Certas lagartas já deixam o corpo dormindo e voam com os mestres, conversando com os deuses. Quando a lucidez é boa e sempre depois de ter realizado as tarefas extrafísicas, costumo tirar dúvidas a respeito da própria experiência, resgates e mesmo aulas, dialogando com os mestres numa simplicidade e naturalidade que às vezes me encabula. Todos nós temos milhões de perguntas para as quais queremos saber a resposta. Como se soubéssemos que realmente tudo tem uma razão de ser, ainda mais no meu caso através das projeções conscientes noutras dimensões e noutras mônadas, com outros veículos de manifestações da energia consciencial raciocinante e pensante que realmente somos. Aquilo que chamamos de justiça divina não é bem do jeito que as religiões teorizam ou afirmam muitas delas, mesmo porque Deus não é um ser, ou alguém. É a maior falta de respeito da raça humana, atribuir certas vinganças à justiça divina, ou clamarmos por justiça desejando a punição para os algozes. Dentro da linguagem cósmica, punição não é justiça. Aliás, nem existe a palavra justiça na linguagem universal. Esse erro ainda hoje o mais renomado doutor costuma cometer, além de que estamos completamente equivocados de que Deus seja um velho punitivo, que observa tudo e todos de algum lugar qualquer do universo, à espreita, esperando que algum de nós cometa erros para nos punir no tal dia do juízo final. Nessas explicações descobri por que houve aquela morte na curva Tamburello a 300 quilômetros, hora de uma pessoa tão carismática e boa. Nesse caso houve uma negligência com respeito à vida, não do próprio piloto, mas de outro que se havia acidentado fatalmente na tarde anterior. Como não era um piloto de expressão e participava da competição na 22ª fila e o prêmio da corrida era mais de uma dúzia de $1 milhão, ninguém respeitou, inclusive o nosso herói. Foi dada a largada. As energias conscienciais extrafísicas telespectadoras de detalhes cosmoéticos questionou: onde está o respeito pela dor do colega? Afinal ele também tinha torcida, namorada, país, mãe, família, escuderia, patrocinadores. Atzenberg, apesar de ser um competidor da 22ª fila, era um ser humano também. A reação energética foi imediata, precisa, fria, calculista. Então retire um piloto da primeira posição para que aprendam que o ser humano é prioridade. O respeito pela vida é superior a qualquer quantia em dinheiro e glórias. E foi o que ocorreu. Toda ação tem uma reação. Não houve respeito e comoção pela perda do piloto da 22ª fila, mas com o que estava em primeiro lugar sim. Pelo menos iam repensar mais. Será? Com os carismáticos mamonas também foi feita uma retirada estratégica e trágica. Todo ser humano tem um nível de carisma, como se fosse um bônus divino. Na realidade é o que nos difere de outros animais. Porém o ego e a cegueira não nos deixam ver, e neste caso a partir do momento em que os carismáticos rapazes começaram a interferir na evolução de milhares de crianças, pois estava ficando normal, criança de 5 anos perguntar pro papai o que era suruba, além de que achavam o máximo a frase, passaram a mão na minha bunda e não comi ninguém, além de gestos obscenos nos shows. Amparadores resolveram remover as criaturas, pois dentro da cosmoética você tem o livre-arbítrio de fazer o que bem entender com a sua vida, ponto e vírgula, mas induzir vidas inocentes não, e foi o que ocorreu. Se ainda estivessem por aí, como seriam as músicas? Mas você deve estar perguntando, e os muitos outros? Eu lhe respondo com outra pergunta. Você sabe quem são os amparadores de todos eles? Será que há chance de recuperação? Inclusive no primeiro caso serviu de alerta para muitos pais que despertaram quanto aos filhos. Fiquei como você está, boquiaberto, estarrecido e estremecido quando constatei tudo isso e muito mais. Comemoração ou festa no céu. O corpo foi ficando leve, até que a cama deixou de ser sentida, uma luminosidade surgiu, o quarto,
A casa. Foram passando, dando-me a nítida impressão de estar subindo. Essa dimensão desapareceu e continuei subindo, passando pelos diversos níveis e estágios. A primeira depois desta é mais densa e pesada. Lá está todo o sofrimento, a realidade, o desespero, purgatório. Logo em seguida começam as escolas, os hospitais, os refúgios, a chamada dimensão filosófica da poesia, música e artes. Após esta começam as dimensões do saber, do equilíbrio e muitas outras que ainda não consigo denominar, até que paro numa dimensão que arrisco denominar de amor, o céu tão sonhado por todos nós, ressurreição. Estava acompanhado de 3 energias conscienciais desativadas. Uma delas é a que denomino de minha amparadora e mais 2 sobre cujas essências energéticas fica impossível descrever. Percebo pela movimentação que se trata de uma espécie de comemoração. Comemoração? Comer e beber em reunião é só aqui na nossa dimensão. Que nome daria para tão maravilhosa reunião? Como sempre tenho feito, mantenho os meus pensamentos em flores, cachoeiras, jardins, lagos, perfumes, pois tudo que se pensa, manifesta-se em forma de energia e cor. Procurava manter-me sempre com um tom dourado, pois a energia amarelo-ouro contrastava com a minha luminosidade que oscilava do verde claro ao violeta. Estava lúcido e não podia pisar na bola ou dar aqueles furas de jacuço mato grossense em festa granfina. Buscava perceber algum conhecido daqui da nossa dimensão. Haviam alguns mortos ilustres e poucos vivos como eu. O local intraduzível continha vibrações de altíssimos níveis. As cores predominantes eram o rosa e o violeta. Ao centro havia um enorme clarão de onde surgiam todos emanando energias que não consigo encontrar adjetivos para sequer tentar decodificar ou verbalizar. Sinônimos. Começava a surgir em mim uma indagação, quando Maria Claire, sorridente, esclareceu-me que naquele exato instante todo o cosmo estava recepcionando um ser humano que atingiu o nível máximo, ou seja, atingiu, como ser humano vivente no planeta Terra, o nível 10 da escala evolutiva humana. Não sei dizer o que sentia, mas parece que é um misto de emoção de alto nível, cérebro celestial, com prazer, um prazer vibracional energético que numa comparação bastante grosseira, é 1.000.000 de vezes superior a um orgasmo astral, que poucos humanos encarnados conseguem realizar. Mesmo assim eu mantinha a lucidez e aguçava a minha curiosidade para saber quem era este humano iluminado que conseguiu aqui dentro deste caldeirão, fervendo manter-se neutro, praticando o fraternismo e, além de todas as virtudes, exercitando a caridade e o amor ao próximo, e que agora passou a ser um ser de luz. Acompanhado de Maria Claire, fui conhecer o ilustre humano. E através do acoplamento áurico tomei estes conhecimentos. Tratava-se, aqui nesta dimensão, de um ser franzino, auto-renascido nos arredores de Londres, que, ao longo dos seus 6.300 anos como estagiário na escala evolutiva humana, conseguiu superar os erros dos passados e transformar em virtudes puras, através do exercício prático do fraternismo, da caridade, da harmonia, do não julgar, do não exteriorizar energias nocivas de qualquer nível. Quando orava, olhava para o céu com os olhos sinceros e pedia a Deus Pai puríssimo amor e energia, não por ele e pelos seus, mas sim pela comunidade humana do planeta Terra sem distinções. Sobretudo agradecia por todos os minutos aqui vivenciados com dificuldades ou não. Estava sempre pronto a ajudar os outros. Agradecia com vibração pelas estações do ano que mantêm o equilíbrio, que renovam, que proporcionam a reciclagem desde a folha que cai, a criança que renasce ao ancião que sofre na maioria das vezes sem saber sequer que está vivo, que pertence a um enorme ciclo global de aprendizado e evolução. Às vezes chorava, mas não o fazia sob o comando da emoção, vibrava energeticamente de alegria interior, de poder estar manifestar-se aqui nesta dimensão de forma consciente,
de poder vencer a cada dia as dificuldades, o desprezo alheio e nos últimos 3 anos, o desprezo dos próprios parentes. Venci o rigoroso inverno com um sorriso sempre voltado para Deus, com a palavra perdoar ecoando sempre em seu coração frágil. Pedia perdão, saúde e, sobretudo, discernimento para todos, não só a sua própria cidade, que o relegou ao abandono. A burocracia o transformou em mendigo e velho, não servia mais nem ao seu país, que só vê as pessoas quantitativamente, nem a monarquia materialista, cega, vigente. Pedia ajuda e perdão pelo sofrimento de humanos como ele que nem conhecia. Sabia que em todas as partes do mundo, a injustiça, o desamor, a intolerância, a falta de caridade, de fraternismo e tantas outras coisas imperam. Muitas foram as vezes que podia participar dos cultos só da porta do templo, pois suas roupas e seu cheiro não condiziam com a limpeza do ambiente. Minutos antes da bênção final, era retirado para não atrapalhar ou causar má impressão aos fiéis, bem vestidos e cheirosos. Com os pés descalços sobre a neve caminhava para os becos gelados e nem a terrível dor dos seus ouvidos o impedia de ouvir a voz do vento que lhe acalentava o coração e o fazia sentir que o verdadeiro amor não nos abandona. Possuía uma certeza de que dimensões superiores o acompanhavam, e se dirigia ao parque para dar força e ânimo a outros velhos como ele, que um dia tiveram família, lar, filhos, profissão, que também foram honestos e ingênuos diante da sociedade atropeladora, consumista, que, até aquele exato momento, não era em prol do ser humano, mas sim do egoísmo, do individualismo, do quanto tiver mais, melhor, sem medir consequências, num círculo vicioso, num burocratismo cego de inversão de valores e virtudes, a tal ponto que o honesto e o correto são a contramão do processo, sim de um processo progressista, não de um processo evolutivo humano, do bem-estar humano, do saber, do ser, da essência como pessoa ou comunidade. Quando o coração do invólucro físico parou de bater, os 60 milhões de ingleses dormiam, em seus lares climatizados ou sob espessa coberta. Os poucos que viram, acharam a madrugada linda com o clarão no céu, geralmente atribuído a efeitos climáticos na atmosfera, mas não era. Acabava ali o último estágio como humano encarnado neste planeta, nesta vibração densa, de um ser vivente que soube vencer com as dificuldades surgidas com paciência, perdão e amor. Dias mais tarde, o legista corrupto ligou a um departamento de anatomia qualquer e vendeu a carcaça de mais um indigente anônimo, igual a muitos que estão vivos espalhados pelas nossas cidades, e que só são ajudados em época de eleição ou por alguma primeira-dama ou socialite para ilustrar o ego e se manter na mídia. A realidade é como o frio, sem agasalho, dói. Comemoração ou festa no céu. 2. Acho que estou começando a compreender melhor as dimensões, os níveis evolutivos, etc. Quando saí do corpo e fui convidado para ir a essa festa, percebi claramente a diferença de vibração e de locais por onde passava. Era como se realmente eu estivesse subindo e passando por patamares, ou pavimentos, como num edifício, quando se sobe de elevador. A dimensão primeira, que denominei de purgatório, foi a mais longa e mais densa, pois o sofrimento, a desarmonia e o desespero eram evidentes. Por mais que eu evitasse prestar atenção a todo aquele horror, era praticamente impossível. Essa fase terrível é aquela que tenho denominado de depuração, pelo qual queira-se ou não, todos nós iremos, com certeza, passar um dia. Que é a contabilidade íntima de méritos conseguidos através das virtudes, bons pensamentos e boas ações, e aos deméritos, geralmente adquiridos gratuitamente, com a falta de paciência, de tolerância, ódios bestas, mágoas, maus pensamentos e más ações, que, claro, gerarão péssimas reações, que nada mais são do que situações reais aqui vivenciadas e que ficam marcadas,
vincadas no nosso mental soma, espírito, como após a desativação do corpo físico, morte, só seremos energias raciocinantes e pensantes, e todos os méritos e deméritos adquiridos aqui serão vistos e revistos com clareza e com todos os detalhes. É simplesmente terrível. Eu já estive nesta dimensão inúmeras vezes, e cada vez que retomo, eu fico pasmo e abismado pelo fato de aqui seguirmos em frente pisando, magoando, destruindo, como se não houvesse um amanhã. Outro detalhe muito interessante sobre o ocorrido foi que a pessoa em questão, que, graças a Deus e a seus esforços, conseguiu mudar de escala evolutiva, saindo da humana e ingressando na escala evolutiva essênia, ainda que nos primeiros níveis, porém a mesma escala evolutiva dos avatares e de Jesus, Maria e tantos outros. Aquele senhor franzino foi embora sem ficar devendo nada a ninguém. Hoje faz parte de uma elite celestial de seres evoluídos, e até poderá atuar como amparador aqui mesmo no planeta Terra ou em outros orbes mais sutis de forma encarnada, pois o nível 10 da escala evolutiva humana equipara-se ao nível 1 da escala evolutiva dos essênios. Uma coisa é absolutamente certa, ele alcançou a ressurreição, e não é necessário mais que se manifeste aqui nesta vibração densa para resgatar. Quando fui levado por Maria Clara e fizemos o acoplamento áurico, por meio do qual se toma conhecimento de todo o processo, vislumbrei ao longo dos seus 6.300 anos de estagiário como um humano que sempre foi manso e pacífico. Foi um tempo curtíssimo, em relação ao meu mesmo, por exemplo, que já acessei encarnações de mais de 100.000 anos atrás, o que é uma enorme vergonha diante da evolução e diante de Deus. Também contatei sobre pessoas e espertinhos, que por ganância o transformaram num mendigo. Nos últimos 3 anos de sua estada aqui, perambulou pelos subúrbios de Londres, sofrendo toda sorte de egoísmo e de desprezo humano. Atendendo um pedido, decidi mencionar o que acessei, para que aqui na nossa cidade, no nosso país e na nossa dimensão, você que é da área do direito, que deveria ser um humano e um profissional do mais alto gabarito, prestasse atenção no que vi, constatei e presenciei. O referido ser, aqui nesta jornada, teve pai, mãe, irmãos, casou-se e teve filhos e netos. Era um cidadão que não se misturava, não tinha maldades, era honesto e trabalhador. Após ter trabalhado toda uma vida, a velhice chegou, os filhos, como sempre. Cada um tomou um rumo e no Natal mandam cartões, alguns ligam para pedir dinheiro, coisas do cotidiano. A esposa faleceu e ele foi morar numa espécie de pensão, organizada por uma senhora que também vivia aqui a serviço do bem-estar dos humanos. Até que um dia foi necessário contratar os serviços profissionais de um bacharel em direito para aquelas burocracias de aposentadorias, pensões, imposto de renda, etc. Acontece que o tal sentiu que podia aumentar a sua conta bancária, usurpando da bondade do velho, que já andava trêmulo, esquecido. Tomou-lhe as propriedades, falsificou a aposentadoria e ficou recebendo, engordando a própria conta bancária. Aproveitou que a senhora da pensão também morreu e todos os velhinhos foram parar no olho da rua, sem ter a quem recorrer. Ele era o mais lúcido e saiu pedindo ajuda, mencionando falhas no atendimento do profissional. Tudo que ele dizia eram verdades, mas diante das leis dos homens é necessário que se prove. Inclusive quase foi processado por caluniar um advogado conceituado e de respeito na sociedade. Desesperado, sem ter onde morar e o que comer, com as crises de Alzheimer aumentando, sem documentos, foi para os becos gelados, onde às vezes algum bom samaritano dava um almoço, um agasalho. Os filhos bem-sucedidos moravam 400 quilômetros ao norte com esposas e filhos. Não tinham tempo de buscar e encontrar o pai, de quem há alguns anos não se tinha notícia. Enquanto isso, nos momentos de lucidez que a vida lhe havia reservado, orava e pedia a Deus que perdoasse o advogado que o deixou naquela situação e, como era de costume, contemplava as noites de poucas estrelas,
como se pertencesse a elas. Mantinha-se paciente, tolerante com seus agressores, buscou contato com os amigos, mas agora era pobre, velhos amigos não o aceitavam mais. Nesse ínterim, faltando uns 8 meses para o desencarne, o tal advogado resolveu sair de férias com a família. Foi desfrutar do dinheiro que foi ganho na mão grande. Na saída de